Então, eu dei exemplos de pessoas que sublimaram a energia sexual. A grande questão é que a sublimação, como nós estamos trazendo, não é uma intenção. A intenção, nesse sentido, é da dimensão egóica. E aí a gente vai descobrir que, na maioria das vezes, quando nós temos a intenção de sublimar a sexualidade, vai mexendo, 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 e a gente vai ver uma pessoa que tem dificuldade de viver os aspectos humanos. Então, sublimação não é uma escolha, não pode ser uma intenção, porque senão ela provavelmente vai ser uma castração. Tem duas questões em relação à homossexualidade. Homossexualidade é um termo, é um estudo à parte, né? Embora faça parte da sexualidade, a gente não devesse discutir à parte. Dentro do movimento espírita é um estudo à parte. Nós temos como principais referências o livro Vida e Sexo, de Emmanuel. O livro, para mim, as duas principais referências é o livro Vida e Sexo, de Emmanuel, e o livro Encontro com a Paz e a Saúde, de Joana de Ângeles. São duas referências que deixam muito claras que as questões, elas não são da ordem do hétero ou do homossexual, porque todos os sujeitos serão avaliados pelos mesmos códigos de justiça, amor e caridade. Então não existe diferença, isso é para mim? A nossa grande questão não é a diferença entre homossexual ou heterossexual. A diferença é como se vive a sexualidade, dentro dos códigos de justiça, amor e caridade ou não, né? E aí alguém diz que ainda acha, às vezes, a homossexualidade estranha, né? O estranho, ele é daquilo que a gente não está habituado, né? Mas daí a gente vai vendo, vai olhando e vai se habituando, né? Se acostuma. Né? Pintou o cabelo de roxo. Nossa, no início fica meio estranho aquele cabelo, né? Mas depois de um tempo acostuma, né? O que falar da infidelidade de casais, mesmo afirmando que se amam? A infidelidade, gente, é um buraco para ser discutido. Um buraco enorme, assim, que nós somos ainda muito rasos para pensar sobre a infidelidade. Existem muitos elementos que fazem parte disso que nós chamamos de infidelidade, o relacionamento que vai se esvaziando, a dificuldade de ter intimidade, pessoas que buscam outras relações para compensar seus complexos, para se sentir amados, para se sentir valorizados. Então, amor é um sentimento. As pessoas se amam e estão numa relação. A infidelidade, ela não quer dizer necessariamente uma falta de amor ou ausência de amor. A infidelidade, ela revela que tem alguma coisa ali, né? Revela os complexos, revela dificuldades, revela várias coisas e não é uma coisa só, né? Tem um poeta bem interessante que ele diz assim: eu te perdoo por te trair. Porque ele está desenvolvendo toda uma ideia de que a traição, ela tem a ver com o esvaziamento da relação, das pessoas já não estarem mais presentes, mas também tem outros autores que afirmam que a traição tem a ver, a traição não, mas pessoas que vão buscar outras relações na tentativa de se sentirem valorizados, outros que não traem no sentido do ato efetivo, mas que seduzem o tempo inteiro, essas conversas na internet, e conversa com um, conversa com outro, para se sentir desejado. Então vocês vão ver que isso é o que nós pretendemos discutir agora, trazendo o conceito de libido, de prazer, de desejo, que a grande questão, ela não é o ato em si. A grande questão é a serviço do que está o ato. Então tem gente que pode trair porque se perdeu ali no meio do caminho, numa sedução, não imaginava, não programou e de repente fez o que considera uma burrada.
E tem gente que vai planejar, tem uma intenção para preencher seus buracos. E tem gente que vai se manter fiel só para um dia poder jogar na cara do outro que sempre foi fiel. Então a questão não é o ato em si. A questão é o que tem por trás do ato. Essa é a mesma lógica da sublimação. Não é ter cópula ou não ter cópula, o gozo ou não gozo. O que tem por trás? Porque tem gente que vai estar tentando sublimar a sexualidade por uma postura completamente arrogante, para dizer eu não preciso mais de sexo. Então ele está usando de um discurso de sublimidade, mas para alimentar os demônios dentro dele. A gente precisa ir saindo da análise materialista das coisas. A doutrina espírita traz a proposta espiritual, mas a nossa análise, ela ainda é muito materialista. Vocês concordam comigo? Né? Na traição, na masturbação, no sexo, na sublimação, o nosso olhar, o nosso julgamento, ele ainda é a partir da dimensão material. Porque nós estudamos sobre doutrina espírita, nós usamos os termos espirituais, mas ainda não absorvemos a filosofia espírita. Nós ainda não aprendemos a pensar com os olhos espirituais. Eu vi casais, mas em especial um que quero relatar para vocês. Eu vi um casal que passou por uma experiência de traição e que foi fantástico. Depois de algum tempo, a mulher me disse assim: Marlon, você sabe que hoje eu agradeço o meu marido ter me traído, porque hoje a gente vive um casamento de verdade. Antes a gente estava junto, a gente convivia, a gente pagava contas, a gente educava os filhos. Mas depois da traição nós fomos procurar um psicoterapeuta, depois da traição a gente começou a falar mais da gente, um monte de coisas apareceram e hoje nós vivemos um casamento. E hoje eu sinto que eu amo meu marido, e eu sinto que ele me ama, e a gente vive de um jeito que eu nunca imaginei que um casal pudesse viver. Então, olha que fantástico, eles conseguiram, a partir de uma suposta traição, tomar consciência de muitas coisas e a partir disso iniciar um processo de transformação. E tem gente que porque o marido ou a mulher olhou para o lado, faz disso um inferno. Vocês entendem a dimensão material, estar aqui para resultados materiais ou para desenvolvimento moral? Tem uma questão sobre atendimento fraterno, vou falar em específico com o pessoal do atendimento fraterno. E tem uma outra sobre a questão moral que eu vou trazer mais, obsessão e questão moral que eu vou trazer mais para frente. Então o primeiro termo que eu trouxe para a gente pensar é libido. Aí o que eu fiz aqui? Ó? Eu trouxe 2 slides de cada um. Libido, desejo, se eu não me engano, prazer, e também o poder, não necessariamente 2 slides, mas 2 ideias. Porque eu quero ir construindo um raciocínio com vocês de que a gente pode olhar por um ângulo ou por outro ângulo, mesmo fenômeno. Libido, no item Amor e Eros, do capítulo 1, Joana de Ângeles diz, Eros, libido, é tudo a mesma coisa, tá? A gente está falando tudo dessa energia psíquica de comunhão. Eros toma conta dos sentidos e responde pela paixão, pelas paixões desenfreadas, pelos conflitos da insatisfação que levam ao crime, ao desar, ao desespero. Tendo por objetivo imediato e inadiável o atendimento dos desejos mentais, do desequilíbrio sexual, é responsável pela alucinação que predomina nos grupos sociais em desalinho. Então, olhando para cá, esse negócio de Eros é um horror e precisa ser eliminado. Concordam comigo? Aí, no mesmo item, você encontra outra citação como essa. A libido, sob os seus impulsos como força criadora, não produz tormento, não exige satisfação imediata, irradiando-se também como vibração envolvente, imaterial, profundamente psíquica e emocional. Então a libido ou eros é algo positivo ou negativo?
Para os que falaram positivo, nós temos ela aqui dizendo que responde pelas paixões desenfreadas, os conflitos da insatisfação, que leva ao crime, ao desar, ao desespero. Desequilíbrio sexual, alucinação, desalinho social. Um horror esse negócio, não é? Mas também é força criadora. Não produz tormento, não exige satisfação imediata. Vamos olhar para a mesma questão em relação ao desejo. Numa citação, Joana de Ângeles fala o seguinte do desejo. Está lá também no capítulo 1, desejo e prazer, o item. O desejo que leva ao prazer pode originar-se no instinto em forma de necessidade violenta e insopitável, tornando-se impulso que se sobrepõe à razão, predominando em a natureza humana quando ainda primitiva em sua forma de expressão. Então o negócio é primitivo. Como sede implacável, não sacia, porque é devorador. É voraz, tormentoso, especialmente na área genésica. Desejo é bom ou ruim? Um horror. Não estão vendo aqui? Um horror. Mas no mesmo item, ela diz, o desejo impõe-se como fenômeno biológico, ético e estético, necessitando ser bem administrado em um como no outro caso, a fim de se tornar motivação para o crescimento psicológico e espiritual do ser humano. É natural, portanto, faz parte da nossa natureza, natural, portanto, a busca do prazer, esse desejo interior de conseguir o gozo, o bem-estar que se expressa após a conquista da meta em pauta. Positivo ou negativo? Vamos pensar o sexo também. O sexo em si mesmo, sem os condimentos do amor, é impulso violento e fugaz. Agora, vou trazer outra citação, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, capítulo Carga Erótica. Diante do sexo não nos achamos, de nenhum modo, à frente de um despenhadeiro para as trevas, mas perante a fonte viva das energias. Ou em outra situação, a energia sexual, como resultado da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então, o sexo é positivo ou é negativo? Vocês não podiam responder, porque essa que é a ideia. Não é nem positivo, nem negativo. Porque pode ser fonte de desequilíbrios, ou pode ser alavanca de evolução. Então, dá para dizer se o sexo é positivo ou negativo? Dá para dizer se a busca do prazer é positiva ou negativa? Dá para dizer se a libido é positiva ou negativa? Não. E isso gera um conflito na nossa cabeça. Porque a gente vai entender que não estamos falando de certo ou errado pelo ato em si, mas estamos falando de algo mais profundo, que é o que vai definir esse elemento como saudável ou adoecido, entre aspas, certo ou errado. E aí vocês vejam como é difícil ler Joana de Ângeles, justamente por conta disso. Se eu quiser fazer uma palestra falando sobre o problema do desejo e o problema do prazer, eu encontro elementos para isso. E se eu quiser fazer uma palestra falando sobre os benefícios do prazer e do desejo, eu também encontro elementos para isso. E aí, muitas vezes, nós fazemos recortes do autor,
pegando a frase que interessa para atender às minhas loucuras, os meus preconceitos ou as minhas bandeiras. A gente tem que viver mesmo o desejo, porque aqui é físico, é ético, é estético, é o gozo, e aí eu posso levantar uma bandeira hedonista do desejo e do prazer. Eu posso levantar uma bandeira do prazer acima de qualquer coisa, também com frases de Joana de Ângeles. Porque nós não absorvemos a filosofia. No mesmo item, entre 2 e 3 páginas, se você não ficar atento à construção que ela faz, você pega uma frase do início, você pega uma frase do final e vai achar que ela está querendo dizer uma coisa. Se você não pegar todo o contexto, você pega outra frase e vai dizer outra coisa. E os dois, em verdade, estão certos e estão errados. Vocês entendem a dificuldade? Porque Joana de Ângeles não é livro didático. Entende? Ela é uma cientista, ela é uma filósofa, ela é uma psicóloga, ela traz ali os elementos para a gente pensar. Então não é livro didático, começa com isso, define aqui e no final, para fixar conhecimento, pense sobre isso. Ela está lhe trazendo este conhecimento, e se você prestar atenção no movimento que ela faz, talvez você entenda algo mais profundo. Se ela diz que o desejo pode ser positivo ou negativo, então ela está dizendo que pode ser as duas coisas. E é essa a ideia que a gente tem que absorver. Se o prazer pode ser positivo ou negativo, então esta ideia... Se ela diz num momento que é positivo, em outro momento ela diz que é negativo, então é porque pode ser as duas coisas. E se pode ser as duas coisas, por que você vai dizer que é isso ou que é aquilo? Daí entram os nossos preconceitos. O prazer, ele pode ser, olhando ali para as definições que ela trouxe, a libido, vamos pegar aqui, ó. Ela pode ser uma força criadora, mas não pense só força criadora como escrever livro, como pintar quadro, porque isso é produto do nosso preconceito. Será que afeta eu deixar aqui embaixo? Para o som. Afeta deixar aqui. Então, se ela é força criadora, ela está falando de um processo de construção que a gente limitadamente vai achar que tem a ver com pintar quadro e com tocar piano, escrever livro e fazer palestra. Mas presta atenção. Para educar um filho, você precisa do processo criador, você precisa desenvolver estratégias, você precisa lidar com questões que você não sabia como lidar. A hora que o teu marido, que a tua esposa traiu, você precisa dessa força criadora para encontrar novos caminhos, para enxergar a vida por um outro ângulo. Para ler um livro, você precisa da força criadora. Não estamos falando desta coisinha aparentemente sublimada que tomou conta do movimento espírita. A libido, como ela traz aqui, ou essa energia sexual, é a força que faz com que a gente caminhe para frente. E essa é a lógica que Freud trouxe. Quando ele nos explica, para você ir trabalhar, você precisa de libido. Você precisa de desejo. Você vai estar perto das pessoas que você deseja. E você não vai querer estar perto das pessoas que você não deseja. Isso faz parte da vida. E como eu dizia para vocês,
O processo depressivo está completamente ligado a esta forma de estar no mundo, ao aceitar a nossa dimensão humana, ao aceitar os nossos desejos, a aceitar os nossos impulsos, aceitar esse movimento que é inerente ao ser humano. Se você consegue eliminar este impulso que pode gerar problemas e paixões desenfreadas, você não vai ter, então, problemas nas suas relações, mas você vai ter relações medíocres. O desejo, como ela nos traz aqui, ele tem um caráter de busca, de plenitude, de gozo por conta destas conquistas. Mas esse mesmo desejo, este mesmo movimento de busca e de gozo, ele pode se transformar em algo devorador, voraz e devastador na nossa psique. Mas para não corrermos estes riscos, o que a gente tem feito? Achado que eliminar é a melhor alternativa. Porque aí você não comete grandes crimes. Aí você não faz aparentemente nada de errado. Mas também você não faz nada. E gostem vocês ou não, o que eu vou falar, para mim é um fato. Nós hoje vivemos uma sociedade mais ou menos equilibrada, medíocre. A gente tem problemas políticos e o máximo que a gente acha que consegue fazer é postar no Facebook, falando mal de um político, metendo a boca no coleguinha, né? Que para mim são posturas muito infantis ainda. A nossa política precisa de outras estratégias. Nós temos problemas sociais e a gente não consegue produzir grandes estratégias para resolver com os nossos problemas sociais. A gente está lidando todo dia com as questões do meio ambiente, com os problemas sexuais, financeiros, com a droga, com o suicídio. São tragédias que tomam a nossa humanidade. E a gente vive a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Por dia, no nosso país, 30 pessoas cometem suicídio. O número de pessoas envolvidas com álcool ou com drogas no nosso país é assombroso. Os problemas econômicos e as discrepâncias que nós temos e as pessoas acostumadas a viver numa pobreza em condições subhumanas, com um sistema de saúde muitas vezes falido, onde as pessoas precisam esperar meses para uma consulta com um especialista, e um monte de gente morre antes da consulta com o especialista. Nós temos dramas graves. E a gente vive como se nada tivesse acontecendo. A gente só se mexe o dia que esse drama toca a nós. Quando meu filho cometer suicídio, aí a gente vai querer mobilizar o centro espírita para fazer prevenção de suicídio. Mas enquanto hoje tem um monte de gente cometendo suicídio, e o nosso país é o 8º em números absolutos no mundo, em estatísticas de suicídio, a gente vai levando. A pornografia, a pedofilia, né, todo o mercado do sexo é algo do trágico. Pessoas sofrem durante 10 horas para fazer um videozinho de talvez 30 minutos ou 40 minutos para atender satisfações de outras pessoas na pornografia que hoje está tão presente, e ninguém está nem aí para o mercado do sexo. Hoje, mais pessoas morrem no nosso país por conta do excesso de alimentação, da alimentação inadequada, do que pela falta de alimentação. Problema de gastrite, de refluxo, de pressão alta, de não sei o que, isso já virou comum, né? E a gente tem a farmácia popular e todo mundo está lá num remedinho constante de alguma coisa, ou da pressão, da tireoide, do não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a gente vive a vida normalmente. Então veja, nós não somos mais as pessoas dos grandes crimes, porque imagino que aqui não tem a gente que tenha matado 1 ou 2 pessoas aí no último ano,
Tem alguém no último ano? Nós não temos cometido grandes crimes. Nós não temos realizado grandes tragédias. Mas também não temos feito grandes coisas. Isso é um momento importantíssimo que nós nos encontramos. Porque a viagem para dentro e o encontro com os nossos prazeres e com os nossos desejos, ao mesmo tempo que pode ser a fonte dos grandes desequilíbrios, também será a fonte das grandes realizações. E nós temos vivido uma postura medíocre de, para não arriscar ter um desequilíbrio, eu não arrisco nada e não faço nada, e não construo nada. Entendem? Saímos de uma fase de barbárie, desenvolvemos uma relação mais civilizada, mas precisamos agora fazer a viagem para dentro, para usarmos desta energia a favor do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento das pessoas à nossa volta e a construção de uma sociedade melhor. Nós estamos num limbo, numa fase de mediocridade, de não cometer os grandes crimes, mas de não realizar nada de significativo. E tudo bem ficar um pouquinho aí, mas tem que caminhar para frente. Vocês concordam comigo ou vocês acham que eu peguei muito pesado? Nós estamos no Centro Espírita. A palestra foi um horror. O palestrante é nosso amigo. Aí ele vem e diz assim: e aí, fulana, o que você achou da palestra? O que a gente fala? Olha, desculpa, foi um horror a tua palestra. Fala? Imagina, Você sabe que hoje eu estava cansado, né? Eu estava um pouco cansado, fiquei lá atrás. Não, estava um horror a palestra, ninguém fala. Mas a gente fala para todo mundo. Está indo no grupo de estudo. O grupo de estudo está um saco, porque não avança, fica lá nos conceitos que não chega em lugar nenhum, não evolui. O que a gente faz? A gente vai lá falar com o coordenador e dizer: olha, eu estou achando meio chato o grupo de estudo, tenho olhado que o pessoal está mais para lá do que para cá, a gente podia repensar alguma coisa, é isso que a gente tem feito? A gente só não volta no grupo de estudo. E quando só não volta, ainda está evangelizado. Né? Porque a gente não volta e fala mal para os outros, para que os outros também não venham no grupo de estudo. Ai, Marlon, eu nunca tive essa intenção, mas toda vez que você está falando mal de alguém, você está colocando um contra o outro. E aí a gente não volta no grupo de estudo, ou fica voltando sem prestar atenção, sem se envolver, construindo um centro espírita medíocre também. E aí, o centro espírita ou a doutrina espírita, que no olhar de Allan Kardec seria o grande caminho de revolução da humanidade, se transformou numa instituição fechada em si, que dá cursos para as pessoas poderem trabalhar dando cursos dentro de si. Mas o contato e a relação e a transformação social que Allan Kardec vislumbrava deixou de existir. São pouquíssimos os centros que hoje fazem trabalhos que geram diferença na comunidade, na prevenção do suicídio, do aborto, ajudando as pessoas a lidarem com seus conflitos. Eu estava conversando aqui no intervalo de que todos os grupos, os centros espíritas, do meu ponto de vista, tinham que ter um grupo de estudo sobre sexualidade. Tinham que ter grupo de estudo sobre gestação, sobre aborto, sobre relações conjugais, casamento, para que as pessoas aprendam a pensar o seu casamento, para que elas aprendam a gestar, para que elas aprendam sobre sexualidade, a valorização da vida. Deveríamos ter grupos sobre os transtornos mentais, deveríamos ter temas e estar estudando as nossas questões sociais, para construir uma sociedade melhor. Mas a gente não está fazendo isso. E muitos de vocês vão me ouvir, vão concordar e vai continuar assim, porque nós somos medíocres. E não conseguimos usar dessa energia, porque se não colocamos à disposição da psique, ela não vai realizar tragédia nenhuma, mas também não vai fazer mudança nenhuma. E nós passamos pelas instituições,
Passamos pela vida das pessoas, passamos pelo mundo sem fazer a diferença que poderíamos fazer. Não estou falando do sujeito arrogante que quer escrever livro só para escrever e não sabe nem por que de escrever livro, mas quer escrever livro para ter o que autografar em algum lugar. Estou falando desta energia que move o ser humano e que pode construir um mundo melhor. Dessa energia que pode estar presente no casamento, na educação dos filhos, no centro espírita, nos estudos, na universidade, que pode estar ou que deve estar em todos os lugares construindo uma sociedade melhor. Ao tempo de Kardec, ele visualizava, pelo que ele já tinha delineado do Espiritismo, que o Espiritismo traz em seu bojo o potencial de fazer a grande revolução do nosso mundo. Mas daí as pessoas talvez acham que eu seja arrogante, não é? Porque na hora que eu vou dizer, olha, eu não estou achando muito legal o grupo de estudo, acho que a gente podia sentar, conversar e discutir, corre o risco de eu ser um anarquista, não corre? E de eu tentar educar meu filho de um jeito diferente, aonde eu paro de fazer todas as repressões que eu estou acostumado, e pode ser que as pessoas falem mal do meu filho, não pode? Então a gente continua reprimindo. E a relação sexual insatisfatória, porque eu tenho medo de que o meu marido ou minha esposa me achem vulgar ou que eu tenha algum problema, eu vou levando mais ou menos e vou para a internet, eu vou para a prostituição, para ficar uma coisa mais ou menos. E aí nós estamos fazendo milhares de movimentos de subterfúgio, mantendo as coisas como estão. Mas não foi essa a proposta da doutrina espírita. A proposta da doutrina espírita foi de revolucionar o mundo. E nós temos subsídios para revolucionar o mundo. Mas se a gente não usar desta energia, correndo o risco de se perder, e sim, em algum momento sermos arrogantes, e sim, em algum momento nos desviarmos aqui ou ali, na tentativa de, nós não vamos sair dessa mediocridade. Porque o sujeito que um dia questionar lá no centro espírita, ou que trouxer uma outra sugestão, vai ter muito mais problemas do que ficar frequentando. E a maioria dos centros espíritas tem frequentadores, não tem trabalhadores. Pessoas que vão lá usufruir. Certo ou errado aqui no Pará? Mas o pessoal que usa dessa energia pode se perder, não pode? Veja as grandes pessoas que marcaram a história da arte no nosso país. Você pega lá uma Elis Regina, Renato Russo, Cazuza, sei lá, eu estou conseguindo lembrar agora só do pessoal da música. Mas temos vários outros exemplos. Na perturbação. Van Gogh. Van Gogh viveu perturbado. E marcou a história da arte. Consegue entender que a linha é tênue? Beethoven, em um momento, quando criticaram, ele disse, desculpa que esse pessoal não está entendendo, porque eu não estou escrevendo para essa gente. Eu estou escrevendo para a posteridade, porque essa gente ignorante não consegue entender a minha música. Porque se ele não acreditasse nisso e não fizesse diferença, ele não teria feito o que ele fez. Se ele ficasse com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar, porque não teve sucesso, porque não gostaram, nós não teríamos ou não poderíamos usufruir das sinfonias de Beethoven. Vocês entendem como é um limiar tênue? E aquele que não está disposto a pagar o preço de correr o risco de se atrapalhar no meio do caminho, não faz nada para a humanidade. E é nesse estado que nós estamos. E aí entra uma outra grande questão. Porque por tentarmos abafar essa energia dentro de nós, por não darmos espaço ao processo criativo e transformador, essa energia vai ficar parada? Responde para mim. Essa energia vai ficar parada? Ela vai para onde? Para a comida, por exemplo. Nunca nós valorizamos tanto um prato de comida, a ponto de tirar foto e postar na internet. Ela vai para as compras. Nunca nós fomos uma sociedade tão consumista como hoje.
Ela vai daí para a pornografia. Ela vai para os 500 mil desvios sexuais que a nossa sociedade tem oferecido, que começa lá com a traição e termina com sexo com animais. Ela vai para o exibicionismo. E a gente hoje em dia exibe nem se sabe mais o que. Tem que postar uma foto, não sabe do que. Aí vamos ver do que a gente posta. Mas porque precisa se exibir de alguma maneira. E vivemos conflitos de poder, busca de status. E algumas pessoas querem fazer palestra, querem ser presidente, querem ser isso, querem ser aquilo, mas nem sabe o que faz na função, mas quer ser. Para ter um poder, um status, um microfone, alguma coisa na mão. Então, vocês conseguem relacionar o que eu estou falando? Vivemos a vida medíocre, não realizamos grandes transformações, não fazemos nada, mas essa energia não fica silenciada. Ela começa a atrapalhar as nossas relações. Nunca vivemos uma sociedade tão ansiosa como hoje em dia. Onde tomar ansiolítico, em alguns prédios devia de pôr na caixa d'água, porque todo mundo em todos os prédios toma. Ia ser mais barato colocar direto na caixa d'água, ansiolítico, remédio para emagrecer, antidepressivo e Ritalina. Não há quem ou não faça uso desses medicamentos ou não conheça pessoas à sua volta que fazem uso disso. Ansiolítico, antidepressivo, remédio para emagrecer e Ritalina. Só vai mudando os grupos, né? Porque Ritalina, estamos lá com criança, adolescente, pessoal querendo passar no concurso. O remédio para emagrecer da mulherada enlouquecida. O resto fica entre antidepressivo e ansiolítico, né? Para ansiedade. E remédio para dormir. Mas olha que interessante, né? O ansiolítico, porque o sujeito está ansioso, mas vocês conseguem trazer essa imagem, essa energia que não foi para a vida, que não foi para o potencial realizador, ela fica ali dentro. E a gente fica com um negócio que a gente nem sabe o que é. E aí a gente come uma coisinha, come outra coisinha. Fica em casa, engorda, porque o tempo inteiro fica comendo uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha. Porque existe uma energia de realização que nós não permitimos que fizesse parte da vida. Aí chega uma hora que você deprime também, porque essa energia ela vira um constrangimento, um peso e faz um boom. E aí você já não aguenta mais ou não consegue. Mas olha o sujeito, ele não consegue dormir. Ele não consegue dormir é porque ele está muito ativo ou porque ele está sonolento? É porque está muito ativo. Porque tem um monte de coisas lá dentro para serem realizadas e vividas. E não são. E na hora que deita ele não consegue. Porque aquela excitação do mundo interno que não ganhou espaço na vida concreta não se realiza. A compulsão sexual, olha a lógica da energia. Às vezes a pessoa fica até de madrugada, passa horas e horas na frente da internet, ou conversando com as outras pessoas. Olha quanta energia tem aí. Eu lembro de um senhor, foi claro o caso mais absurdo que eu vi no atendimento fraterno, que ele dizia que depois que ele fazia sexo com a mulher, ele tinha vontade de se masturbar 5 ou 10 vezes naquela noite. Mas nem cansa. Por quê? Porque olha quanta energia tem aí, mas de uma energia que tinha que ir para a vida, para as realizações, para talvez arrumar um emprego novo, para talvez estudar e fazer novos projetos, para talvez criar coisas no centro espírita, para desenvolver habilidades, tinha que ir para a vida e construir uma vida rica, intensa, colorida. E aí a gente tem medo de se perder, a gente tem medo de errar, a gente tem medo do que os outros vão pensar, a gente tem medo de não dar certo, a gente tem medo de se frustrar, e aí a gente fica na vida medíocre, engolindo ou tentando engolir uma coisa que é indigesta, porque a energia, o prazer, o desejo são energias de realização. Eu acho que não salvou um no meio dessa fala que eu estou falando aqui, porque vocês foram se perturbando de um jeito, vocês sentiram o ambiente, né? Baixou a vibração.
Uns começaram a ficar com ódio, com mágoa, com ressentimento. Quem que esse menino pensa que é para estar falando isso? Alguém discorda dessa abordagem e teria uma ideia melhor para trazer aqui para ver se a gente ameniza? Não. A cara. Tipo, tô assumindo que sim e vamos continuar nessa vidinha. Diga. Sim. Com a lei do trabalho, com a lei do progresso, com a lei de justiça, amor e caridade, é todo um movimento. Mas não é qualquer ocupação. É aonde ou é na direção que a minha alma estabelece. E aí nós vamos depois, à tarde, amanhã, discutir as questões do ego e do self. Porque eu posso estar cheio de tarefas, mas serem as tarefas eleitas pelo ego. Porque é a tarefa que me valoriza, que me dá status, ou que me dá dinheiro, que alimenta a minha sensação de poder. Então, eu posso estar completamente ocupado e mesmo assim vazio. Então, não é porque lá o Livro dos Espíritos define trabalho como qualquer ocupação útil, que aí qualquer coisa, entre aspas, útil, vai nos preencher. Porque veja que o vazio é interno. Então ele só pode ser preenchido pelas forças internas. Não é o trabalhar da ocupação que vai preencher, mas é porque quando eu me coloco naquela ocupação, eu estou dando vazão para a minha energia, eu estou dando lugar no mundo para quem eu sou, eu estou materializando esse mundo interno, e aí eu me preencho, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Né? Para que eu consiga colocar a realização, a energia realizadora no mundo, eu preciso estar encharcado disso. Eu preciso estar cheio disso para que ela transborde em ações. Mas não adianta, eu posso fazer palestra todos os dias da semana, em todos os centros espíritas da cidade, e continuar esvaziado se essa for uma ação egóica. E posso ficar em casa, numa aparente vida simples, lendo, e viver cheio de mim, se essa for a realização do self. Se essa for a minha verdade. Vocês entendem como é sutil? Porque tem gente que vai se preencher nos trabalhos humanitários, a exemplo de Divaldo Pereira Franco. E tem gente que vai se preencher numa vida, num casamento estável, vivendo a relação de um para um. Qual é a tua verdade? Quais são os teus desejos? A tua força realizadora te leva para onde? Qual é o teu potencial? Porque fazer palestra, escrever livro pode ser lindo nesse nosso movimento espírita que criamos. Mas será que esse é o teu potencial? Será que essa é a tua energia realizadora? Será que isso é o teu divino? Porque se não for, você pode estar entupido de tarefas no centro espírita e exausto. E a gente termina, muitas vezes, a direção de um centro espírita dizendo, pelo amor de Deus, quem que vai assumir porque eu não aguento mais? E você olha um Divaldo Pereira Franco, que daqui a pouco está fazendo 100 anos, e viaja não sei quantas horas, e está fazendo palestra no mesmo dia. E você fala, de onde que esse homem tira força? Ele tem o mesmo corpo, o mesmo psiquismo, e foi criado da mesma maneira que nós, mas consegue colocar na vida o seu potencial,
Aí eu vou olhar Divaldo e vou querer fazer igual o Divaldo. Vai dar certo? Não vai, porque o Divaldo é o Divaldo, na história do Divaldo, no caminho do Divaldo. Qual é o meu potencial? Qual é a minha energia criativa? Qual é o meu lugar no mundo? Eu já digo para vocês, por não saber qual é o nosso potencial, a nossa energia criativa e o nosso lugar no mundo, a gente come. A gente faz sexo. A gente busca poder. A gente se vicia com Netflix. Porque Netflix parece que ficou mais civilizado que novela. Não, não é novela. É Netflix. Né? Porque tudo que parece norte-americano parece mais evoluído, né? É Netflix. Que muitas vezes é novela norte-americana, mas tudo bem. E aí nós viramos consumistas, né? E esses tempos eu estava conversando com um amigo e fazendo uns comparativos, porque fala da sociedade norte-americana que é consumista, mas eles não compram no cartão de crédito. Quem compra parcelado em 10 vezes é brasileiro. Porque eles só compram no crédito para o vencimento. Não compra parcelado. Só gasta o dinheiro que tem. Essa loucurada que a gente vive aqui de Casas Bahia em 24 vezes, né? É brasileiro que faz isso. Então existe uma energia que nos move e que pode nos mover no sentido do abismo ou no sentido do reino dos céus. E porque a gente está com medo de cair no abismo, a gente não corre o risco do reino dos céus e fica numa sociedade medíocre. Medíocre em termos de desenvolvimento do nosso potencial. Medíocre em termos de cultura de Facebook. Medíocre em termos de desenvolvimento cognitivo. E daí vamos se acabar na comida, nos gastos, no poder, no sexo, na escultura do corpo. E acha que vai para nosso lar desencarnando, né? Não, né? Diga. Esse processo de evolutivo que você está explicando, está parecendo que eles estão presos com a racionalidade. Estou compreendendo certo? Sim, a gente se perdeu na racionalidade, achando que é seguro. Mas a racionalidade não dá as respostas que a alma precisa. Né? Então, estávamos falando, a gente pensa no trabalho como ocupação útil. E a racionalidade vai mandar você se ocupar com um monte de coisa. Então, tem que ler, tem que se disciplinar, isso e aquilo. E você passa 5 anos lendo, se disciplinando, isso e aquilo, e vazio por dentro. A racionalidade, ela nos ajuda a controlar alguns instintos. A racionalidade nos dá o discernimento na relação com eu ou outro. Então, a fase da racionalidade, ela foi muito importante para que a gente tivesse este comportamento minimamente civilizado. Eu tenho vontade de dizer para o outro, cala a boca, seu ridículo, retardado, olha o que você está falando. Mas a racionalidade me diz, Marlon, não cabe falar isso. A gente vai machucar a pessoa, precisa pensar melhor como falar, encontrar um outro caminho. A racionalidade é ótima para ter, ela foi o caminho necessário para desenvolver esse mundo civilizado que nós temos. Mas a gente está falando de um outro passo que precisa dar agora, onde a racionalidade não dá conta. Porque é o passo da intuição, é o passo do mundo interno, é o processo do para dentro, do autodescobrimento. Ninguém se transforma interiormente pela via da racionalidade. Vocês entendem aí o X da nossa questão? Nós estamos falando de um outro mundo que não é o mundo racional. Porque o sujeito da racionalidade, se não tiver conexão interna, ele se destrói também na racionalidade. Ele usa da racionalidade para criticar as pessoas. Ele usa da racionalidade para falar mal. Ele usa da racionalidade para destruir. Então, o passo que nós precisamos dar agora, ele tem a ver com o aspecto intuitivo. É a dimensão que extrapola o ego. É o ouvir o mundo interno. É o processo do autodescobrimento. E isso é o caminho que Allan Kardec estabelece como educação moral. Allan Kardec fala da educação intelectual,
da educação moral pelos livros e da educação moral como arte de desenvolver caracteres. E a irracionalidade, ela consegue chegar até aqui, mas a parte da educação moral como elemento transformador de uma humanidade, a racionalidade não dá conta. Diga. Isso. Porque esta moralidade, ela tem a ver com os elementos internos que nós estamos dissociados, já te passo a palavra. O desenvolvimento moral, ele tem a ver com essa dissociação dentro de nós. Quando nós ouvimos sobre educação em Sócrates, vocês já ouviram falar do processo, Sócrates falava da maiêutica, né? A maiêutica é um processo de parto, aonde eu não tenho que entuchar conteúdo na pessoa. A coisa é de dentro para fora. Vocês já ouviram mais ou menos falar disso em Sócrates? Raul Teixeira, quando falava de educação, também reforçava esse aspecto. A educação vem do educere, que é do extrair, do trazer para fora. E a gente não consegue entender essa educação do extrair e do trazer para fora. Porque nós estamos falando dos elementos que existem dentro do sujeito e que ele precisa aprender a acessar. Não é em termos de conhecimento quantitativo, não é em termos de cognição, de conteúdo. Nós estamos falando de um potencial realizador e transformador que existe dentro de nós e que precisa vir para o mundo. Só que aí nós estamos presos no homo tecnológicos, nós estamos presos à racionalidade, que é tudo daqui de cima, é tudo daqui de fora, dissociado do mundo interno. Então a gente não sabe meditar, a gente não sabe o que é contemplação, a gente não consegue fazer silêncio. Como que vai entrar em contato com o mundo interno? Essas são coisas que precisam fazer parte da nossa vida. Aquele projeto Manuel Flamengo de Miranda, eles escrevem um pouco sobre meditação e eles dizem a meditação tem sido muito pouco estudada, menos ainda praticada no movimento espírita. Divaldo Pereira Franco fala da meditação, em especial no desenvolvimento mediúnico, e diz: o médium que não se deter nas práticas da meditação vai sempre ser um mulo, sujando o conteúdo psicofônico, tal. A gente não consegue ficar em silêncio, né? Sentamos um do lado do outro, nem conhece a pessoa. Tá frio, né? Daí o outro diz: tá frio. Nossa, que hora, não sei o quê. Cala a boca, né? Pode ficar em silêncio um pouco, a gente pode ficar em silêncio, mas ficar em silêncio nos constrange, não constrange? Ficar em silêncio do lado de uma pessoa, a gente se constrange. Mas como que você vai conseguir ouvir teu mundo interno se você ainda está constrangido com o silêncio? Ai, Marta, eu passo o dia inteiro sozinho. Sim, mas passo o dia inteiro sozinho, falando, porque não consegue ficar em silêncio. Adiantou ficar sozinho? Adiantou fazer o silêncio da boca? Não adianta, porque a gente precisa do silêncio profundo. A gente não aprendeu a arte do contemplar. A gente sabe falar das coisas. Aí vai lá no museu, vê o quadro. Eu não gostei desse. Aquele lá eu gostei mais, não sei o que. Fica analisando o quadro. Fecha essa boca, né? O contemplar é outra via, isso é muito egóico, sou eu indo em direção, sou eu fazendo, sou eu falando. E nós vamos falar do self, do processo profundo, contemplativo, da meditação, é tentar calar um pouco a boca do ego para ouvir uma dimensão mais profunda. E aí tem diferença do sábio que se coloca na frente da obra de arte e deixa que ela fale para ele, e do bobo, que muitas vezes somos nós, que nos colocamos na frente de uma preciosidade, uma obra de arte, e ficamos falando para a obra de arte. Não gostei disso, não sei o que, aquela cor não ficou bom, não sei o que. É do bobo e do sábio. Então nós não aprendemos ainda a contemplar. Eu lembro de uma experiência de contemplação de um moço que foi algo lindo assim, que me tocou, quando ele falou que teve um dia que ele estava num parque, eu não lembro direito o que era, mas era um parque assim. Ele estava sentando, olhando para o mato, tinha uns animais lá, e de repente ele olhou para uma florzinha, mas essas florzinhas bem simplinhas assim, que a gente não dá nada. Lá em Curitiba tem muito umas amarelinhas assim, que você não dá nada para aquilo lá.
E ele olhando para aquela florzinha, ele ficou olhando para aquela florzinha, ele estava no exercício de contemplação, nem sabia. Olhando para aquela florzinha. E teve um momento que ele olhou a florzinha e que ela entrava no chão, penetrava no chão, conectada ao chão, e aí ele foi olhando para tudo que de alguma maneira estava conectado àquela flor, ao lago, às outras árvores, estava tudo conectado. E daí ele se viu sentado então nesse mesmo solo, que era o mesmo lugar onde a plantinha estava plantada, e de repente ele tem um estado de êxtase, porque ele se sente em conexão com o todo. Porque ele, a água, a árvore, os prédios e aquela planta estavam completamente conectados. Olha que coisa mais linda. Agora você diz, eu vi aquela experiência que o Marlon falou, vou sentar lá no parque, ficar olhando para a plantinha para ver se dá conexão. Vai dar conexão? Não vai dar nada. Você vai ficar olhando para a plantinha e nada dela descer, nada de subir, porque isso é egóico, porque isso é racional, porque isso é muito superficial. Nós estamos tentando adentrar uma dimensão mais profunda da intuição, que ultrapassa o intelecto, não nega o intelecto, mas usa do intelecto para enxergar coisas que o racional não consegue enxergar. Sentir e viver conexões que a racionalidade é incompetente para isso. E fazer com que algo se desenvolva dentro de nós que a intelectualidade não é capaz de dar conta, mas tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço do risco do desequilíbrio, do risco do problema, de não dar certo. E aí quero trazer duas frases que para mim me tocam demais no sentido do vamos tentar. A primeira é do próprio Jesus, dizendo, salvos serão aqueles que perseverarem sempre. Ele não disse salvos serão os que conseguirem. Ele não disse salvos serão os que derem certo. Porque isso não é da nossa fase. Conseguir e dar certo. Nós estamos nos mundos de provas e expiações. Predomínio do mal. Somos ainda espíritos inferiores. Mas aquele que persevera é porque ele não está satisfeito com a situação atual. E ele está tentando num processo contínuo e sem fim. E este que perseverar até o fim por amor a ele, será salvo. Não é lindo isso? E a outra é de Allan Kardec dizendo, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em domar as más tendências. Allan Kardec não disse reconhece-se o verdadeiro espírita porque domou as más tendências. Reconhece-se o verdadeiro espírita por não ter más tendências. Ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em domar. Porque tem horas que vai domar, tem horas que vai ser domado. Tem horas que vai conseguir e tem horas que não vai conseguir. Tem horas que vai dar certo e tem horas que vai se perder. E tudo bem, porque se você estiver tentando, se você estiver no movimento, se você estiver desacomodado, se você estiver rompido com essa vida medíocre e quiser fazer algo a mais, mesmo se esborrachando, você já tem um lugar garantido. Ainda quero usar de uma outra analogia a partir da vida de Jesus, que é a parábola dos talentos, e que está completamente ligada a essa ideia das energias. Porque Jesus fala de um senhor que entrega 1 talento para um, não lembro direito se era 2 ou 3 para outro, e 5 para o outro. 1, 2 e 5? 1, 3 e 5. Aí o mocinho do 5 vai para a vida, faz, acontece e transforma em outros 5. O mocinho do 3 vai para a vida, faz, se arrisca, acontece e transforma em outros 3. E o do 1, com medo de se arriscar, enterra o talento. Volta ao Senhor. Para o que fez 5, para o que fez de 5 mais 5, mesmo tendo se arriscado, ele diz servo bom e fiel. Para o de 3, servo bom e fiel. E o primeiro, e aquele do 1, todo temeroso, alá nós, no mundo medíocre, diz, Senhor, eu sei que o Senhor é severo.
Eu sei que se eu tivesse perdido, ia estar tudo ralado. Olha, ó, a riqueza de vocabulário minha para traduzir o Evangelho de Jesus é uma finesse, né? Mas vocês entendem a ideia, né? Aí ele diz, eu sei que eu ia estar ralado se eu perdesse esse único que o Senhor me deu. Então eu enterrei para agora aqui, ó, poder te entregar integralmente. E o que ele diz? Servo mau e infiel. É a gente. Com medo de se perder, com medo de se atrapalhar, com medo de errar, com medo do que os outros vão pensar, com medo de que essa coisa pulsante nos tome e a coisa desande, a gente enterra o tesouro. Mas Jesus já há 2000 anos falou dessa gente medíocre que enterra o tesouro, que é servo mau e infiel. E a gente ainda não entendeu isso. E acha que postar crítica ao Bolsonaro ou ao PT no Facebook está fazendo a grande transformação social. Você só está plantando discórdia. Além de não ajudar em nada, você está atrapalhando. Sinto em dizer. Tem você ali queria falar, depois eu te passo a palavra. Que nós construímos. Sim. Sim, ela está falando dos adolescentes e o que a gente faz, né? Porque nós criamos muitas vezes essa normose, esse medo do julgamento, o medo da aparência. Então, quando a tia está vindo em casa, tem que arrumar o quarto. Pode ficar bagunçado a semana inteira, mas se a tia está vindo, arruma até o quarto que a tia está vindo. Né? E a gente está dizendo que a vida tem que ser em função do olhar do outro. E aí quando ele tem medo, quando diz que não vai fazer um instrumento musical, porque não quer fazer a apresentação, diz, mas para com isso, menino, que bobeira que é essa? Não, mas ele aprendeu bem, que a gente tem que ser em função dos olhos dos outros, e se ele pode errar, e se ele pode decepcionar, se pode acontecer alguma coisa, ele não faz. Então a gente não percebe o quanto que toda essa crítica severa que a gente tem feito à juventude atual, ela decorre das nossas próprias práticas. Porque como a gente não tem certeza disso dentro da gente, a gente não consegue fazer essa transformação ou estimular o outro a essa transformação de que não é mais importante o que os outros pensam, não é mais importante o que os outros acham, a crítica, o que importa é o compromisso com a nossa própria consciência, com os nossos próprios desejos, com esse mundo que nos move. Mas é difícil a gente conseguir fazer isso em relação aos nossos filhos, porque na hora que ele bate na cara do coleguinha, a gente já vai dizer, não pode fazer isso. Não pode bater no coleguinha. Só que eu não entendo que quando eu estou dizendo não pode bater no coleguinha, eu estou fazendo com que ele negue o seu desejo. Porque ele quis bater no coleguinha. E aí? Dizer não pode bater no coleguinha é negar o próprio desejo. Faz o que então? Bate no coleguinha! Hã? Vai, meu filho, se solta! Bate, vai lá a mãe junto, bater no coleguinha. Vai dar certo essa educação? Não vai. Faz o que então? Bate, mas não muito forte. Meio termo medíocre, né? Vai dar certo se bate não muito forte? Meu filho, por que você quer bater no coleguinha? Porque ele pegou meu brinquedo. Agora eu tô entendendo. Eu também ia ter vontade de bater no coleguinha, porque pegou o brinquedo. Mas vamos lá, a gente pode encontrar outros meios de resolver esse problema. Porque se você bater no coleguinha, você está desrespeitando isso, a gente não tem direito. Mas olha que coisa interessante, ele estava fazendo um movimento super saudável. Ele se sentiu ferido e aí ele estava tentando se defender. É problema tentar se defender? É problema querer realizar as coisas, vai lá e pega o brinquedo. Não pode pegar, você tá louco. Chega com um brinquedo, com lápis, com penal, com mala do coleguinha em casa. Né? Você tá louco, o que é isso? Porque isso não é teu, porque você não pode pegar.
E aí a gente está falando, não dê espaço para o teu desejo, não valorize o teu desejo, não importa o que você deseja e o que você quer, bota e devolve tudo isso. Eu não vou dar mais exemplos de educação, porque eu estou vendo que vocês estão se perturbando uns aqui. Então, meu Deus, era bem isso que eu fazia. Mas veja, chega a criança com uma borracha especial do coleguinha, o que a gente fala? Devolve. A gente está falando de negar o desejo. Meu Deus, ele achou linda aquela borracha. A gente tinha que olhar e falar, meu Deus, que linda essa borracha, meu filho. Vamos ver aonde que a menina ou o mocinho comprou, para a gente ver se a gente consegue comprar uma dessa também. Porque esta é do seu colega. Ele pagou e é de direito dele usufruir, a gente não tem direito de tirar. Mas vocês entendem a diferença? Agora, quando eu digo devolve, eu estou preocupado com o desenvolvimento psíquico ou estou preocupado em ficar bonito? Deus o livre que vem uma carta da pedagoga dizendo que o nosso filho roubou alguma coisa. A gente quer matar a criança, mas por que a gente está preocupado com o desenvolvimento psíquico da criança? Ou porque a pedagoga vai achar que a gente é delinquente, que a gente não educou direito, que esse criança tem problema, que a culpa é nossa? A gente faz de filho vitrine. Eu lembro da minha mãe falando, mas se tiver uma reclamação... Então, veja, o problema não era se a gente já está feliz e ia se portar, era não ter reclamação. E o gozo dela era alguém dizer, meu Deus, teus filhos são amor, são queridos. Depois estão tudo enlouquecido, doente, fazendo terapia, mas que é um amor, tá ótimo. Porque a gente está o tempo inteiro olhando para fora, o tempo inteiro olhando o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, os resultados, e não o desenvolvimento psíquico do sujeito. É a mesma coisa, a criança com 3 anos de idade está com a mão no pênis, o que a gente faz? Tira a mão daí! Porco, imundo! E daí a criança faz o que com aquele desejo? Se sente um porco e um imundo. E não consegue associar, e depois vai ser os nossos adultos de hoje achando que sublimação é tirar a mão do pênis. Que está lá desde os 3 anos tirando, que tem que tirar, que tem que tirar, que tem que tirar. Aí sublimou agora. Não põe mais a mão no pênis, sou espírito evoluído. Não, meu bem. A questão não é mão no pênis ou não, no pênis prazer ou não prazer. É que na frente dos outros isso não cabe, porque isso é um ato de intimidade. Então, quando você quiser colocar a mão no pênis, no ânus, qualquer lugar de mais intimidade, a gente vai lá no quarto ou vai no banheiro, mas na frente dos outros não cabe isso. Sou eu ajudando o sujeito a entrar em contato com o seu desejo e dar um lugar para esse desejo na vida. E isso eu preciso fazer comigo. Porque na hora que eu tenho vontade de trair meu esposo, minha esposa, na hora que eu tenho vontade de dar a mão na cara do meu filho, na hora que eu tenho vontade de mandar meu chefe a merda, na hora que eu tenho um monte de conflitos, eu também não posso simplesmente agir de modo repressivo dizendo não. Eu preciso entender qual é o sentido dessa energia, eu preciso entender o que ela quer, qual é o impulso para dar um lugar para isso na vida. Porque talvez da minha insatisfação com o trabalho, alguns limitados vão dizer, gente, eu já estou fazendo as contas aqui. Eu lembro de uma paciente chegou no consultório e ela disse assim, eu estou um pouco insatisfeita com o meu trabalho, tal, mas eu já estou contando os dias da minha aposentadoria. Eu digo, e quanto tempo que falta? 17 anos. Eu digo, você vai morrer até lá. 17 anos. Olha o nível, né, de loucura e de mediocridade que a gente se enfia esperando a hora da aposentadoria. Mas 17 anos dá para fazer uma carreira maravilhosa em outra área. E se não for para fazer carreira, mas dá para fazer muitas outras coisas em qualquer outra área. Mas a gente fica esperando o dia da aposentadoria. E essa energia que não aparecer na construção da nova profissão desta mulher vai para onde? Vai para a comida, vai para o sapato, vai para a bolsa, o cabelo. Depois vai querer emagrecer para os remédios enlouquecedor das mulheres magras. Ansiolítico, problema de depressão, pânico, fobia, tudo enlouquecido a gente está. Não é fofoca. Não é fofoca, a gente só está fazendo um comentário. Né? Não estamos fofocando. A minha avó dizia assim, mas Marlon, é a verdade.
Eu digo, vó, mas a definição de fofoca não é mentira, é falar da vida alheia, né? Não interessa se é verdade ou se é mentira. Então, aí a gente vai encontrando 500 mil subterfúgios que a gente não tem consciência que estão todos ligados a um mundo intenso, vivo, ávido de realizações que a gente não deu lugar. Dá para ir almoçar desse jeito ou tenho que dar uma amenizada? Que agora não vai nem querer comer, né? Ah, tem uma última pergunta aqui antes da gente interromper. Você fez um discurso, né, que o espírita é visto como espírita é processo de esforço que ele tende a fazer para realizar independente do resultado. A gente faz uma pergunta, já que a racionalidade ela resolve tudo e a sociedade ela visa muito valorizar o resultado que a gente alcança, a gente quer ser o melhor Sim. que a gente pode ser nessa existência. Então a gente não vai se contentar só em se esforçar e não alcançar um determinado resultado. Como lidar com esse conflito interno? Você morrer na praia e não conseguir ser o melhor que você deveria ser nessa existência. Vamos discutir daí, depois à noite, a questão do ego e do self. Porque quando o sujeito está conectado ao seu potencial realizador, ele pode não ser nada nessa sociedade. Ele está realizado. Francisco de Assis é o maior exemplo disso. Até a hora dele morrer, as pessoas ainda achavam que ele tinha problema. Até a hora dele morrer, e a forma como ele escolhe de morrer, as pessoas daí tinham certeza que ele tinha problemas. Não fez as grandes mudanças, mas estava completamente conectado aos seus aspectos essenciais. Por outro lado, pegamos então pessoas que parecem grandes humanitários, artistas conhecidos no mundo inteiro, com uma fortuna, fazendo aparentemente diferenças em grandes trabalhos assistenciais e cometem suicídio. Então, os nossos critérios não são os critérios da sociedade, os nossos são os critérios internos. E se concilia a realização interna com uma realização externa, ótimo para a sociedade. Mas o grande processo é da realização interna. Se você estiver encontrado dentro de você, não importa o lugar no mundo que você ocupe, não importa se a vida te dê pedras ou flores, você vai estar realizado. Ficamos por aqui, voltamos depois do almoço. Gente, tem oferecido aí, nós estamos